isso que vem embutido nessa primeira pauta. O ministro Gilmar Mendes sustentou durante sessão na segunda turma do STF que figuras públicas com notória participação no debate político estão sujeitas a um maior nível de escrutínio, o que afasta a aplicação do direito penal para coibir críticas a estas dirigidas. O posicionamento integra o voto proferido no processo sobre uma queixa-crime por difamação e isso que vem embutido nessa primeira pauta. O ministro Gilmar Mendes sustentou durante sessão na segunda turma do STF que figuras públicas com notória participação no debate político estão sujeitas a um maior nível de escrutínio, o que afasta a aplicação do direito penal para coibir críticas a estas dirigidas. O posicionamento integra o voto proferido no processo sobre uma queixa-crime por difamação e injúria apresentada pelo líder religioso, o pastor Silas Malafaia, contra um jornalista. Na fundamentação do seu voto, Gilmar Mendes classificou Malafaia como uma pessoa pública, de grande notoriedade e com intensa atividade político-partidária. Gilmar Mendes argumentou que a referida exposição voluntária exige a admissão de críticas enfáticas por parte da imprensa e da sociedade e revela-se inadequado acionar o sistema penal para reprimir manifestações que, tanto na forma quanto no conteúdo, não divergem das práticas discursivas adotadas de forma legítima pelo próprio querelante no debate público. Vamos ouvir. O querelante é pessoa pública de grande notoriedade, líder religioso de grande expressão que agrega milhões de seguidores. Além disso, é também conhecido por participar intensamente do debate político, apoiando candidatos a mandatos eletivos e praticando, mesmo no âmbito das instituições religiosas que lidera, atividade partidária. Uma rápida consulta a qualquer dos seus perfis em redes sociais revela que o querelante, costumeiramente, reserva aos seus críticos e oponentes ideológicos virulência semelhante ou ainda mais dura do que aquela observada no texto jornalístico impugnado nesses autos. Obviamente, não há nada de ilegítimo nisso. O que não parece adequado, contudo, é que o mesmo parâmetro não seja aplicado à crítica, ainda que igualmente enfática, dirigida à pessoa do querelante, e que o direito penal seja tendencialmente utilizado para coibir condutas que não se distinguem em forma e conteúdo daquilo que o próprio querelante, de forma legítima, manifesta no debate público. Registro que este colegiado já teve a oportunidade, senhores ministros, de assentar que a criminalização de manifestações pessoais pressupõe a devida apreciação do contexto em que se deu a expressão impugnada. Refiro-me em específico ao julgamento do HC 83996, em que se discutiu a situação de diretor de peça teatral que, confrontado por vaias e xingamentos do público, reagiu exibindo as próprias nádegas aos espectadores que ali se encontravam, vindo a ser denunciado pela prática do delito de ato obsceno. Naquela oportunidade em que fiquei como redator para o acórdão, a Corte entendeu pelo trancamento da ação penal, uma vez que o contexto em que praticada a conduta afastava a caracterização dos elementos do crime de ato obsceno. Na ocasião, destaquei que não se pode olvidar o contexto no qual se verificou o ato incriminado. O roteiro da peça, ressalte-se, envolveu até uma simulação de masturbação. Estava-se diante de um público adulto, às 2h da manhã, no estado do Rio de Janeiro. Difícil, e na cidade do Rio de Janeiro. Difícil, pois, nesse contexto, admitir que a conduta do paciente tivesse atingido o pudor público. A rigor, um exame objetivo da querela há de indicar, dizia eu à época, que a discussão está integralmente inserida no contexto da liberdade de expressão, ainda que inadequada ou deseducada. De resto, observe-se que a sociedade moderna dispõe de mecanismos próprios e adequados a esse tipo de situação,
como a própria crítica, sendo dispensável por isso o enquadramento penal. Veja aí, doutor Eduardo e doutor Wellington. O que o Gilmar acabou de fazer aí foi uma doutrina do que de fato é o direito moderno, do que deve ser o direito penal, de como devem ser tratadas as pessoas que estão no debate público. Ele expressou aí a melhor doutrina, a melhor jurisprudência e o direito mais moderno que há. Mas vale lembrar que o Silas Malafaia, ele responde criminalmente pelas críticas que ele fez contra o Moraes. Vale lembrar que o próprio Gilmar Mendes pediu o peso do direito criminal contra o Romeu Zema. Vale lembrar que o Flávio Bolsonaro foi enredado numa investigação de calúnia por ter falado a verdade contra Lula. O Marcel Van Hatten também é réu por ter proferido verdades na tribuna contra o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que montou o inquérito, o relatório do inquérito da Loucademia do Golpe, e depois que o Bolsonaro foi preso, ele ganhou um cargo de confiança no gabinete do Alexandre de Moraes. Eu, na qualidade de jornalista, tenho 5 anos de cadeia para puxar porque critiquei a forma com a qual o Ayrton Vieira, desembargador de São Paulo, ex-juiz instrutor do gabinete de Moraes, a época em que ele concorria e fazia o beijamão político para conseguir uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a forma como ele tratou uma menina de 13 anos. E também fui condenado criminalmente por criticar o Augusto de Arruda Botelho, aquele que faz despachos com ministros do STF, de uma maneira que nenhum outro advogado consegue fazer. Ora, é muito bonito a gente ouvir o que o direito é e o que o direito deveria ser. Mas quando a pessoa que está dizendo isso, ela própria, pede a cabeça de pessoas que a criticam, vale lembrar que o Sérgio Moro é outro que está respondendo criminalmente por criticar o próprio Gilmar Mendes. Até quando a gente vai conseguir conviver com essa hipocrisia, Eduardo? Pavinato, primeiro que a gente sabe muito bem que se é uma pessoa pública e notória, integrante da Corte Constitucional, ele também participou de uma obra em 2024, da duplicação da BR-163, né, em que ele fez exatamente ali um exercício político. Né? Qual o sentido, então, de você convidar um ministro do Supremo Tribunal Federal para participar de uma inauguração? Obviamente, você convida